Olá, bom dia. São 6 horas e 7 minutos. Quinta-feira, o programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta edição. Tem TCU, porque existe no momento uma preocupação grande para o governador de Mato Grosso, que foi derrotado, porque o Pleno decide suspender o projeto do BRT. Vamos falar também sobre troca de ministro de Bolsonaro para tentar resolver uma questão muito polêmica: a alta consecutiva dos combustíveis. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, Daniel Petengil, nesta quinta-feira aqui na bancada. Estamos sem o professor Haroldo Arruda, que, olha, seguiu viagem, compromissos. Então, hoje é aqui, eu e você nessa bancada. Vamos lá. Bom dia, Luciana, Gavilha. Bom dia, professor. Tenha uma boa viagem. Bom dia a você de todo o estado que nos assiste. Bom dia a nossa técnica toda aqui. Vamos lá que temos muitos assuntos para tratar hoje aqui. É isso aí, inúmeros assuntos com decisões que vão gerar aí inúmeros desdobramentos. E você vai acompanhar todos os passos aqui conosco. Então, já sei que a sua participação hoje vai ser novamente um recorde. Por isso, ó, o WhatsApp aí na tela para você já ficar bem atento aqui a todos os temas do programa e ter a liberdade de participar conosco todos os dias. E hoje também peço a sua participação, viu? E pode nos acompanhar pelo portal Gazeta Digital e também pelo Facebook da TV Vila Real. Bom, e agora a gente começa aqui essa edição, Daniel, com você trazendo para a gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Já vi aí que a capa inteira, olha, assuntos bastante polêmicos. Diz aí pra gente. Bastante polêmicos mesmo, mas a capa aqui desta quinta-feira: reserva Ricardo Franco, pressão suspende trâmite de projeto que elimina o parque. Aí um destaque também para o deputado Wilson Santos, mostrando aqui a capa do jornal A Gazeta da quarta-feira, né? Justamente sobre a votação, que foi bloqueada porque realmente houve uma pressão de todos os lados. Foram ouvidos inclusive os produtores rurais ali da área, também os ambientalistas. E aí, sabiamente, né, os deputados resolveram discutir de forma mais adequada essa questão que é muito, mas muito polêmica, não pode ser votada assim de qualquer forma, né? Temos aí imagens também da sessão de ontem, que foi um pouco tensa. Aqui um pouco mais abaixo, redução de jornada, é aquele assunto bastante complicado também que o governo se envolveu. Mães cobram derrubada de veto para garantir cuidados aos filhos, né? As mães servidoras públicas estão fazendo pressão aí para que não haja essa derrubada de veto, a redução de jornada, né, para quem tem cônjuge ou filho ou familiares com alguma deficiência, né? Ao lado aqui uma foto do soldado da PM denunciou o plano para matá-lo, aquela operação Simulacrum que resultou na prisão de dezenas de policiais militares aqui em Cuiabá. E bem ao lado, como a Luciana já destacou, a derrota do governo, o pleno do TCU suspende o projeto do BRT. É uma vitória política do Emanuel Pinheiro sobre o Mauro Mendes, né? Isso aí vai render muito pano para manga ainda, né? E é um pouquinho mais abaixo, a última aqui, MPE, abaixo mesmo da derrota do governo. MPE compra smartphones. O órgão já se envolveu 1 ou 2 anos atrás com essa polêmica, né? Gastou mais de 2 milhões comprando aparelhos de última geração. Dessa vez a compra foi um pouco mais barata, foi 224 mil. Mas de qualquer forma vai ali beneficiar os seus membros, o Ministério Público do Estado. Luciana. Tá certo, então vamos tocando, porque muitos assuntos você já trouxe aí da manchete, muitos estarão abordados aqui no programa para que você possa ter melhor compreensão sobre esses acontecimentos políticos e econômicos também em nosso estado e também no país. E eu vou começar aqui chamando uma reportagem que vai explicar para a gente direitinho, viu, toda essa pressão sobre os deputados lá na Assembleia Legislativa, porque foi retirado de pauta a votação que poderia extinguir o Parque A Serra de Ricardo Franco. Foi um trabalho difícil para os parlamentares e teve uma ação importante do Ministério Público para que não acontecesse essa votação. E a gente vai entender o motivo agora. Roda aí a reportagem. Produtores rurais que ocupam o território da reserva Serra Ricardo Franco se reuniram a portas fechadas com a deputada Janaína Riva, que preside a casa com o afastamento do deputado Eduardo Botelho.
O prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade não quer a extinção do parque, defende manter os produtores e também a reserva preservada. Reitera que 24% dos 158 mil hectares têm produção de soja, milho e pecuária. Nós queremos o parque, mas queremos o parque que realmente seja parque. Esses 24% saiam do parque, continuem sendo produtivos, tanto para o município quanto para os proprietários. E que se cria aí realmente um parque com condições do governo indenizar e com condições do governo ou fazer a indenização ou a compensação, para que os proprietários possam também receber a justiça da sua propriedade. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Dilmar Dal Bosco, defendeu ampliar o debate com o Ministério Público e também, claro, retirar o projeto de decreto legislativo da pauta de votação e com uma proposta que pode ser conciliadora. O deputado quer o redimensionamento da área, mantendo a área de produção sem indenizar os ocupantes e, em contrapartida, ampliar o perímetro do parque. Proposta que nós sempre trabalhamos, que o Estado de Mato Grosso, o governo do Estado, não é a questão só do governador Mauro Mendes, nós já viemos trabalhando em governos anteriores, de fazer uma revisão das criações das reservas dentro do Estado de Mato Grosso. Algumas reservas que tinham prazo determinado, inclusive de indenização. Este caso da Ricardo Franco, quando criado em 92, tinha 5 anos de indenizar. No próprio processo do Tribunal de Justiça, o governo do Estado de Mato Grosso, através da secretária Maure, através da PGE, deu um parecer que o Estado não tinha condições financeiras de indenização aos empreendedores. Os deputados Faisal Calil e Wilson Santos, contrários à votação do decreto, querem ampliar as discussões para não extinguir o parque. É um projeto de 2017, que eu não sei o porquê que retornou para a pauta esse ano. E no ano eleitoral, às pressas e toque de caixa assim, não vai ter meu voto. Eu não vou votar para aprovar esse projeto. O que eu entendo que nós temos que fazer um estudo, inclusive para redimensionar algumas terras que já são consolidadas e ocupadas por alguns fazendeiros, respeitando-os também. A minha posição final vai ser a posição da sociedade de Vila Bela. A princípio eu voto pela não extinção do parque, mas a proposta, do caso do deputado Dilmar, é manter 80% do parque, né? E esses outros 20% encontrar uma área contígua para fazer a compensação. É algo que pode ser estudado. O deputado Lúdio Cabral rechaçou a proposta do líder do governo. Ao contrário do que apresentou Dilmar, o petista quer a retirada dos 4 mil produtores rurais da área, sob pagamento de indenizações. O que precisa é arquivar, rasgar esse projeto absurdo que está aqui na Assembleia Legislativa. Qualquer debate relacionado às unidades de conservação do Estado, ao próprio parque, tem que ser feito com a população toda, tem que ouvir os órgãos ambientais, tem que ouvir os estudiosos. Nenhum tipo de proposta nascida de qualquer articulação dentro da Assembleia tem sentido. Aqueles que tinham propriedade na área do parque têm que ser indenizados pelo Estado e o parque tem que ser protegido na extensão que ele tem hoje. Se houver possibilidade de ampliar o perímetro, vamos ampliar o perímetro, mas sem retirar nenhum centímetro da área que o parque tem hoje. E falar em indenização é assunto complicado. Afinal de contas, os quilombolas foram retirados da serra há muitos anos. Nós, comunidade vilabelense e toda a associação de guia, né, a gente entende que o parque ele precisa ser mantido, entendeu? Vamos dizer que é a última fronteira de um pouco vestígio de mata que existe naquela região. Apresentado pelos líderes de bancada, o projeto de decreto legislativo prevê a anulação do decreto do governo de Mato Grosso, que criou o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. E essa não é a primeira tentativa de extinguir o parque, é a segunda. A primeira aconteceu em 2017. Mas agora retirado de pauta, um encontro com o Ministério Público pode trazer uma solução. Estarão presentes deputados, produtores instalados na Serra e o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha, Daniel, encontrar aí um consenso pode ser que resolva essa situação, mas o fato é que
não foi aprovado, não foi votado a toque de caixa, porque houve uma intervenção antecipada, eu diria, do Ministério Público Estadual. Na terça-feira, um dia antes de quarta, que é a sessão ordinária, o procurador-geral Antônio José Borges, o Procurador-Geral de Justiça, foi até a Assembleia Legislativa buscar o entendimento. O mesmo que dizendo, olha, o Ministério Público não vai aceitar a votação que pode extinguir o parque, já antecipando que problemas jurídicos estavam a caminho, Daniel. Ou seja, e a pressão foi muito grande por todos os lados, porque esse assunto aí ultrapassou a fronteira brasileira, chegou até mesmo ao Greenpeace. Claro, nós estamos falando de uma reserva de 158 mil hectares, centenas de cachoeiras, utilizado para o turismo. Essa serra, esse local é brilhante, traz também economia para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Ou seja, o mundo não vai tirar os olhos da reserva Ricardo Franco. E nesse momento, eles são bem-vindos sim, Daniel, porque se for para ajudar a preservar esse bioma, todos aqueles que são amantes da natureza e que entendem que o meio ambiente nos dá vida, é importante preservar uma área como essa. Mas existe uma questão também importante aí, a produção de alimentos, porque afinal de contas, 24% desse território, desta belíssima reserva, tem o que ainda? A produção de grãos, como milho, tem soja, tem pecuária. São produtores que já ocuparam essa região antes, Daniel, da existência do decreto que realmente delimitou aquela região como uma reserva ambiental. Então, ou seja, qual é o caminho que vai ter que seguir? Será que é o da sustentabilidade? Mas isso não é uma unanimidade, porque, olha só, alguns deputados, como o Lúdio Cabral, já disse, não, tem que retirar todos os 4 mil produtores que estão nesta reserva produzindo. Tem que indenizar cada um deles. Eles não podem ter prejuízo. Esse mesmo entendimento não é unânime, porque Catani, por exemplo, diz o quê? Não, temos que manter a produção dos alimentos na reserva e também temos que preservar a área, ou seja, sustentabilidade. Mas aí o Ministério Público entrou nesse jogo e vai ajudar a nortear uma solução. Você acha, Daniel, que uma solução de fato estaria a caminho? E se tiver, qual seria ela? Pois é, você viu como a situação é complexa, né? E depende de vários elementos para se decidir. É por isso que foi estranho demais, até agora eu estou estranhando, que esse projeto tenha sido resgatado a toque de caixa dessa forma, né? Foi em 2017, foi bloqueado lá, foi até votado em primeira votação, né? Foi apreciado em primeira votação na Assembleia, depois foi bloqueado justamente pela intervenção do Ministério Público. E agora, ano eleitoral, novamente, estamos em 2022, esse projeto que é muito complexo, volta à casa e é colocado em votação assim, a jato, né, de forma muito rápida, ontem a gente entrevistou a representante do Instituto Socioambiental aqui no programa, sem o devido debate, né, com todos os atores envolvidos na questão. Os especialistas, os ambientalistas, e ontem o que foi decisivo para que houvesse essa suspensão do trâmite foi o diálogo com os produtores ali do município. O prefeito de Vila Bela estava lá, né, também para intermediar o assunto, e assim, estão dizendo inclusive de alguma possibilidade de ampliar a área do parque. Pelo que nós estamos apurando, a possibilidade mais real é que ele até reduza, né, de 158 para cerca de 131 mil. Por quê? O que os produtores estão alegando? Há uma área de 27 mil hectares que já está aberta, que já está sendo produtiva ali dentro do parque. E aí a proposta desses produtores e de alguns representantes ali do município é que essa área seja retirada dos 158 mil e deixe que continue produzindo ali, né? Outra questão é essa aí, que é muito mais difícil, né, que vai demandar o esforço do governo do estado para indenizar todas essas famílias, né? Esse que é o problema. E realmente existem famílias que estão lá na área desde a década de 70. Isso o deputado Valmir Moreto é da região, né? Ele tem atuado aí intensamente para a eliminação do parque. E ele disse que essas pessoas não receberam a devida atenção, não receberam indenização e também não tem nenhum indicativo de que isso vai acontecer, né?
Você viu que é realmente até por isso que o decreto legislativo não iria resolver toda essa questão, porque agora temos que tratar sobre indenização. E de onde que vai sair esse dinheiro? Dos cofres do governo, né? Então, o governo não está, todas as áreas não estão devidamente envolvidas nesse debate, né? O debate realmente tem que ser amplo, tem que se achar uma solução que seja sustentável em primeiro lugar, né? Que não coloque sobre risco essa reserva importantíssima para o nosso equilíbrio, de todos os ecossistemas envolvidos ali, mas que também olhe para essas pessoas, essas famílias que estão lá, que produzem, né? De forma indevida ou não, desde a década de 70 elas estão lá, né? Então elas têm que ser olhadas com carinho também, mas eu acho que o importante é isso, que houve essa intervenção do Ministério Público que foi providencial para que, calma, vamos com calma, bote o pé no freio, né? Essa extinção do parque não é uma questão urgente, né? E prioritária para o governo do estado ou para o equilíbrio aqui do estado de Mato Grosso. Então acho que isso tem que ser muito bem discutido, talvez até com audiências públicas lá em Vila Bela, porque você veja, o município de Vila Bela é um município turístico, né? Ele também pode se beneficiar de forma econômica do turismo do parque do Ricardo Franco. Então, a extinção do parque vai colocar isso sob risco, né? Também essa exploração econômica e turística ali da reserva Ricardo Franco, né? Então, a gente exalta aí a decisão de bom senso, finalmente, para que a questão seja um pouco melhor ou muito melhor discutida. Não pode ser votada assim, de forma acelerada, uma situação tão grave como essa, que envolve aí o estado de Mato Grosso em relação, inclusive, ao restante do mundo. Tá certo. Agora, será que hoje tem uma reunião por volta de umas 2 horas da tarde no Ministério Público, reunindo, né, o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, os deputados, produtores e também guia de turismo? E me chama muita atenção, Daniel, nós encerramos aqui a reportagem falando sobre o fato dessa votação ter sido suspensa. No final, um guia de turismo, que é quilombola, ele disse o seguinte, né, algo que precisa também ser levado em consideração. Ele falou assim, olha, fala-se em indenizar esses produtores, caso eles sejam retirados, o que eu duvido muito, tá? Mas ele disse, e os quilombolas que foram retirados daquela região? Nós perdemos, então, a legitimidade para os produtores, então nós também teríamos que ser indenizados. E quando a gente fala de indenização, um bolo que cresce, Daniel, e a gente não sabe a quanto isso pode chegar de volume, porque o próprio deputado Lúdio Cabral defende que os produtores deveriam ser indenizados e retirados dessa área. Mas é fácil também manter um discurso como esse, né? Paga-se, mas paga-se para quantos? Porque muitos ocuparam aquela região de acordo com denúncias após o decreto de reserva do parque, Daniel. Então, quantos de verdade deveriam ser indenizados? 5 anos atrás, quando tramitou pela primeira vez esse decreto, a cifra já chegou a R$1 bilhão. Que valor deveria ser praticado hoje, Daniel, de indenização para retirar os produtores? Ou seja, todos os casos de inviabilidade deveriam também ser discutidos de forma séria, não apenas uma retórica, jogando para a plateia, não, vamos pagar todo mundo e proteger o meio ambiente, é isso que deveria acontecer. Mas então, se essa é a seriedade, então nunca deveria ter sido permitida a ocupação desses produtores no passado. Essa narrativa simplista também não vai resolver nada. Como você bem destacou, e o Ministério Público também apresentou isso ontem, após a criação do parque, 12 mil hectares foram desmatados lá dentro da reserva. Depois de 1997. Né? Inclusive, nós já destacamos aqui que um ex-ministro, o Eliseu Padilha, também já teve os bens bloqueados porque desmatou ilegalmente lá dentro da reserva. Ou seja, como você bem perguntou, quem é que vai ser indenizado? Quem desmatou ilegalmente, sabendo que lá dentro é uma reserva, né? Ou aquelas pessoas que estão desde a década de 70. E qual o valor disso? Né? Tem centenas, milhares de hectares produzidos. Vão tirar essas pessoas, vão colocá-las aonde? Né? Vão dar condições para que elas produzam em outro local, da mesma forma? Né? Realmente é uma conta que é difícil de ser feita, né? E por isso que esse tipo de discurso, não, vamos resolver, vamos tirar todo mundo, vamos manter
a reserva do jeito que está, esse tipo de discurso não pode ser assim, ele tem que ser bem discutido, bem debatido, né? E realmente você falou, vai ter essa reunião e tem que ter outras, tem que ter audiência pública, tem que ouvir a população. E os quilombolas, comunidades tradicionais ali de Vila Bela, não estão sendo sequer considerados, né? Exatamente. Bom, o prefeito se fez presente lá e eu acho que é importante, Daniel, a gente entender também algo, como você disse, uma palavra que eu gostei, não pode ser tratado esse tema com simplicidade, com simplismo, com fórmula politicamente correta. Por quê? Como eu disse aqui, o próprio Greenpeace também se manifestou e Mato Grosso recebe no momento recursos internacionais, porque precisa dar o exemplo e deu exemplos já de preservação ambiental. Tem o REN, que a SEMA, no momento, estaria renegociando para não perder esses recursos financeiros. Já imaginou decretar a extinção desse parque? Será que Mato Grosso novamente iria conseguir reconstruir essa imagem de que não é um desmatador, de que realmente concentra esforços para proteger o meio ambiente? Está em jogo isso também, a imagem de Mato Grosso no mundo afora e também, gente, a captação de recursos estrangeiros. Essa captação é extremamente importante para o Estado. Mato Grosso firmou aqueles vários compromissos lá na COP26 na Europa no passado, você lembra? E foi um Estado que se destacou, né? Até o governador Mauro Mendes foi muito procurado ali por outras lideranças mundiais, porque ele se enfatizou ali, né? Ele se mostrou como um líder de um Estado que está preocupado com o desenvolvimento sustentável, né? E que respeita todas essas etapas aí que tem que ser cumpridas. Tem a questão do redução do carbono, né? E outras metas até 2025, até 2030. Mato Grosso disse que vai até antecipar, né? Ou seja, e como você disse também, está em jogo a preservação e isso está ligado também a uma questão financeira, porque as nações mais ricas do mundo costumam financiar esse tipo de ação de conservação ambiental aqui em Mato Grosso e outros estados da Amazônia Legal. Se o Mato Grosso, esse decreto legislativo, simplesmente acabar com uma reserva ambiental que influencia no equilíbrio da questão amazônica, todos esses compromissos, né, que já foram assumidos lá atrás vão ser colocados sob suspeita. Então, realmente o Estado, eu acho que, além da Assembleia, o Estado também tem que agir, tem que estar mais ativo em relação a essa questão, não deixar tudo nas mãos da Assembleia para que num decreto legislativo se extermine um parque de 158 mil hectares, né? A discussão não está sendo feita de forma adequada por todos os atores aqui envolvidos. Olha só, Daniel, uma pergunta que não quer calar, eu faço questão aqui da gente tentar entender um pouquinho o porquê. É claro que houve ventilação de que seria apenas uma medida eleitoreira. É claro que nós discutimos isso, né, com os deputados ontem lá na Assembleia Legislativa, porque esse mesmo projeto, quando chegou pela primeira vez há 5 anos, também batia à porta o quê? Um processo eleitoral. Novamente, neste ano, a mesma situação, um projeto desta envergadura tão polêmico acontece pertinho também desse processo eleitoral. O líder do governo lá na Assembleia Legislativa, o deputado Dilmar Del Bosco, disse o seguinte: olha, não acredito que tenha motivação eleitoral, porque é uma região que nem existe uma densidade capaz de realmente trazer um impacto. Mas será mesmo? Tudo bem, olha só, o município tem em torno de 17 mil habitantes, 4 mil estariam nessa área de ocupação da serra, mas existem aí elementos que até agora não foram explicados de verdade. Por quê? O projeto foi colocado novamente em discussão pelos líderes das bancadas, Daniel, mais encabeçados aí pela deputada Janaína Riva e também por Moreto. Você, apurando aí os bastidores, as suas fontes, Daniel, conseguiu entender, ter clareza do real motivo de vir à tona esse projeto, esse decreto legislativo nesse momento, perto das eleições? Está tudo muito nebuloso, Luciana, mas eu discordo do deputado. Tudo bem que a densidade ali populacional é pequena, mas interesses privados, interesses de produtores com muito dinheiro, né? Poderio econômico. Poderio econômico está envolvido demais ali na questão, né? Ali temos grandes produtores, temos inclusive organizações internacionais de olho ali naquela reserva. Ontem até o telespectador trouxe de forma muito providencial e importante
a colaboração dele, dizendo que mineradoras de fora do país, inclusive do Canadá, estão entrando fortemente aqui em Mato Grosso, né? Quem sabe alguma delas já não está de olho nessa questão. Então, eu acho que o lobby empresarial está agindo muito aí pelos bastidores, está chegando ali no legislativo, e eu acho que só isso que explica, né, uma questão dessa tão difícil, tão complexa e ambiental ser resgatada sem muito motivo, depois de 5 anos, né? E agora em ano eleitoral, os deputados tendo que decidir várias situações mais importantes aí para o desenvolvimento do Estado, e de repente esse projeto é resgatado a toque de caixa, como também já destacou lá o deputado Faisal Khalil, né? Ele também não entendeu esse trâmite, mas de qualquer forma, todos os deputados resolveram colocar em pauta sim essa votação. Isso a deputada Janaína Rivera já falou. Na semana passada foi uma reunião na presidência, que ela já tinha assumido no lugar do deputado Eduardo Botelho, que se licenciou por quase 120 dias. Não sei se vai ficar todo esse tempo, acho que não. E aí foi feita uma reunião lá na presidência e os deputados chegaram à conclusão que deveria sim ser colocado em pauta, né, esse projeto. Cada um votaria de acordo com a sua consciência, né? Mas e também ninguém pode alegar que esse desconhecimento. Ele foi resgatado e foi colocado sob votação com a anuência de todos os deputados. O poderio econômico, Daniel, talvez possa ser uma razão e explicar até por que havia uma preferência, gente, na aprovação desse decreto legislativo, viu? Apenas a minoria dos deputados estava rechaçando o decreto legislativo, verdade seja dita. O ambiente era para aprovar já na primeira votação, Daniel. Este era o verdadeiro clima na Assembleia Legislativa. Entrou o Ministério Público, urgência, né? Exatamente. Olha, vamos aprovar logo para acabar essa discussão e assim a nossa imagem passar rapidamente como destruidores do meio ambiente. Bom, mas esse assunto então não chega ao fim. Amanhã vamos trazer aqui todos os detalhes dessa reunião que vai acontecer hoje no período da tarde com os deputados, a comunidade de Vila Bela da Santíssima Trindade e o Ministério Público Estadual. E agora eu queria falar de uma outra votação que essa sim, Daniel, aconteceu na Assembleia Legislativa, não teve jeito, mesmo com o pedido de vista, acabou passando pela primeira votação. Eu estou falando agora de 40 milhões de dólares, porque o governo de Mato Grosso precisa do aval dos deputados para fazer esse financiamento junto ao Banco Internacional. E aí, claro, que teve deputado que não ficou feliz, não, com o resultado desta votação e muito menos com esse pedido do governo de Mato Grosso. O deputado do PT, Lúdio Cabral, falou o que pensa a respeito desse pedido de empréstimo. Vamos ouvir. Um projeto de lei para autorizar a contratação de um empréstimo de 40 milhões de dólares. Não diz qual é o prazo, não diz qual é a taxa de juros e a finalidade é absurda. É emprestar dinheiro no estado que tem dinheiro em caixa sobrando para reduzir despesa com servidores, com saúde e com assistência social. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Foi apresentado um substitutivo. Então, assim, cabe novo pedido de vista. Eu estou apresentando um requerimento cobrando informações do governo sobre, olha, qual é a taxa de juros, qual é o prazo de vigência do empréstimo. A Assembleia vai dar um cheque em branco dizendo, ó, contrai 40 milhões de dólares em empréstimo e paga do jeito que você quiser. O governador tem um mandato limitado. O mandato do governador acaba dia 31 de dezembro desse ano. Contrair um empréstimo agora? Bom, Daniel, nesse momento aqui nós não temos o placar, porque olha só, ainda não está autorizado não, é apenas a primeira votação, precisa passar ainda pela segunda votação, ou seja, as discussões mais acirradas ainda podem acontecer na segunda votação, inclusive com direito de pedido de vista. É isso que vai acontecer, Daniel, Exato. Quando essa mesma mensagem do Poder Executivo retornar para a segunda votação, porque o deputado quis dizer o seguinte, olha, tudo bem que o secretário, o chefe da Casa Civil, veio até a Assembleia, conversou com os deputados, explicou sobre esse pedido, mas para mim não está nada claro não. Muitas interrogações, mais interrogações do que respostas, ou seja, ele não ficou satisfeito com a explicação de Galo, Daniel. Pois é, o Rogério Galo é esperado antes da segunda votação
Só lembrando que esse valor de 40 milhões de dólares, na cotação de hoje, passa de 200 milhões de reais, né? E realmente, de fato, o Estado tem sobra de caixa, tem bilhões sobrando, inclusive para investimento, é uma das maiores margens de investimento dos últimos anos. E a justificativa desse projeto é para que haja uma melhoria na gestão das receitas e na administração pública, né? Não que não esteja bom, inclusive a gente fala isso aqui, que a gestão financeira, econômica dos cofres públicos por parte do Mauro Mendes tem sido elogiada, né? Tanto que ele pegou um Estado que estava com muitos atrasos, inclusive de pagamento de fornecedores, atrasava o pagamento até dos próprios servidores públicos e conseguiu sanear as contas, né? Terminar no azul e ainda com sobra de caixa, bilhões de sobra de caixa, né? Por isso que a oposição, eu acredito até de uma forma coerente, uma forma correta, está questionando a finalidade, né? E a razão, na verdade, desse empréstimo de 200 milhões de dólares, que quem vai assumir vai ser o próprio Estado, né? Vamos supor, nós estamos aqui no mês de maio, quase na metade do ano, né? Até quando esse compromisso vai ser pago com o BIRD, esse banco interamericano? Nos próximos anos? Qual é a taxa de juros, né? Qual vai ser o volume dessa dívida? Quem vai assumir? Porque o governador pode fazer esse compromisso agora e se ele não for reeleito, né, vai sobrar para o próximo. Então, isso tem que ficar claro. E tem uma questão importante aí, Daniel. A gente já passou aqui saia justa com o BIRD, porque contratos assinados já com o Banco Internacional, houve uma questão que faltou e muito importante. A gente está falando aqui do câmbio. Existe, no caso aí, uma trava cambial, Daniel, ou não? Porque esse volume pode aumentar ainda mais, né? Estamos falando de 40 milhões de dólares, isso na conversão 200 milhões de reais. E aí? Ou seja, esse bolo pode ficar ainda maior se não houver uma trava. Existem questionamentos e respostas sobre isso? Será que Galo conseguiu responder isso? Ainda não. Eles esperam que agora, na segunda votação, muitos deputados dizem que a segunda votação é que vai ser decisiva, definitiva. E o Rogério Galo, que agora está na Casa Civil, mas sempre foi o secretário da Fazenda, que entende de índices, de números, tem que explicar direitinho como vai ser essa incidência de juros, o prazo, como disse aí, destacou o Lúdio Cabral, né? E de que forma que o Estado vai pagar isso e vai liquidar, em quanto tempo, né? O Mato Grosso também, que já passou esse drama na época do Silval Barbosa, do Éder Moraes, fizeram lá um empréstimo internacional sem a trava cambial, houve um descalabro total, o Estado ficou endividadíssimo, né? E para conseguir liquidar todo esse compromisso, foi feito ter que fazer um esforço e fazer mais dívidas, né? É essa a questão, fazer mais dívida para pagar uma anterior. Eu realmente agora acho que eu deixo para os especialistas em finanças que expliquem o Estado com sobra de caixa, com as contas no azul, por que vai gastar dinheiro, 200 milhões de reais, para melhorar a própria gestão, né? A gestão de receita, a administração pública. Isso que eu não estou entendendo. Há uma linha de crédito ali do BIRD específica para isso. O governador já falou assim, a gente está tomando empréstimo porque nós podemos tomar, a gente tem a nota A, né? A gente tem capacidade de endividamento, então vamos usá-la, né? Mas a questão, aí do ponto de vista de uso de recurso público, é que a gente questiona. Qual é a necessidade de fazer mais uma dívida, pagar por juros, se de repente o Estado não conseguiria liquidar esses 40 milhões de dólares de uma maneira só, fazendo uma transferência simples. Obrigada, Daniel. E olha só, vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem muito mais, porque tem derrota do governo, o Pleno do Tribunal de Contas da União suspende o projeto do BRT. Tudo isso e muito mais ainda, hein, gente? Então, espero você após o intervalo.